Ok. Senhores, boa tarde. Meu nome é Dilson, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Represento a Powermatic, uma empresa no mercado desde 1985, mas nós viemos para tratar de dutos, né? E especialmente focado no duto para a área classificada, tá certo? Existem alguns detalhes, alguns diferenciais em relação à instalação de conforto, que são extremamente importantes a gente conhecer, mesmo que você não vá fazer os dutos, quando você vai contratar o fornecimento disso, é importante você conhecer para poder exigir, certo? Então o nosso objetivo é realmente esse, apresentar informações que permitam que você consiga exigir do teu fornecedor o que a norma pede para atender os níveis aceitáveis, né, de vazamento e asepsia e tudo mais. Ok? Então a gente, durante a conversa nossa, nós vamos tratar de como fabricação, processo de vedação, higienização e cuidados na montagem, tá certo? Então você vê, no conforto normalmente não se exige essa questão da vedação e higienização. Alguns projetos Green Building até exigem, mas não são muito comuns, né? Ok? Então, com relação à fabricação, nós vamos falar um pouquinho das formas geométricas dos dutos e as matérias-primas utilizadas em cada tipo de instalação, tá? Então vamos lá, as formas geométricas mais utilizadas são retangular e circular. A gente vê no mercado aí alguns dutos de forma oval que não são utilizados em áreas limpas. O oval, na verdade, é mais uma questão arquitetônica ou quando você tem limitação de pé direito, né? Então, pessoal, é uma combinação. Você tem limitação de pé direito, eles não querem usar o retangular porque acham que o oval fica mais bonito e tudo mais. Mas é um duto mais caro, menos utilizado. E hoje, se a gente, só uma parte, né, do tema, se a gente observar nas grandes redes de lojas aí, você vê o duto retangular, né, sem chocar arquitetonicamente. Quem não quer mostrar, às vezes pinta a parte de cima de tudo escuro e ele nem aparece. Então nós vamos abordar só o retangular e o circular, tá? O retangular, dependendo da aplicação, né, da área onde ele vai ser colocado, isso o projeto vai te dizer, ele pode ter um fechamento longitudinal por gravação ou por solda, tá? E também a conexão transversal usa-se no conforto a chaveta, que não é recomendado para área limpa, tá? Hoje em dia nem para conforto mais, porque não é viável até economicamente, porque ele exige chapa mais grossa, dá um vazamento maior. Nós vamos ver aí, já foi falado em vazamento há muitos anos que a SMAC, a ASHRAE se preocupam com isso, fazem estudos e tudo mais. Então a chaveta realmente é um processo que deve ser, vamos dizer, abolido, evitado pelo menos, né? E para os dutos de áreas classificadas, o mais utilizado é o sistema de flange TDC ou perfil Powermatic. Aqui eu abuso de usar a marca porque é uma patente nossa e esse perfil é fabricação exclusiva nossa. O TDC tem muita gente que faz, mas o perfil a gente tem a amostra aqui no salão. Quem não conhecer e quiser ver, vai ser um prazer atendê-los lá. Em alguns casos se usa cantoneira ou a barra chata soldada, né? Também. Ok? Todo mundo conhece esses sistemas aí? É novidade para alguém? Todo mundo em casa? Então tá ótimo, vamos lá. Aqui algumas imagens, eu daqui de lado, não sei se dá para, não consigo ver bem, mas esses dutos retangulares, esse aqui é um duto feito às vezes no campo, né? Tá vendo o reforço em X, usando o sistema de perfis. Aqui um duto TDC, que a flange é feita direta no duto. Nós temos amostras lá, seria bom vocês darem uma olhada na diferença. Esse aqui, em termos de estanqueidade entre aspas, né, que estanqueidade é para líquido no ar, até as normas mais rigorosas, elas permitem um vazamento mínimo, mas permitem.
por ele não ter emenda, né? A flange é feita diretamente no duto, só que você tem que ter um equipamento especial para isso. Tem gente fazendo direto na viradeira, é possível também, exige um pouco mais de cuidado, mas tomar cuidado com a norma que a espessura de chapa do duto, quando você faz a flange na viradeira, a espessura é diferente do duto TDC, ele é um pouquinho acima, tá? Tomar cuidado com isso aí, que você pode ter problema na fiscalização. Esses são dutos soldados, essa é a chaveta, né, que eu coloquei aqui só para a gente ter ideia do que a gente falou, pra talvez alguém que não conheça. E esse é um duto soldado, um duto painel, né, para áreas grandes. E quando ele é totalmente soldado assim, normalmente é porque ele está numa área onde se circula algum gás tóxico, alguma coisa assim, então ele realmente tem que ser bem, totalmente fechado. Ok? Aí um detalhe do duto retangular é o seguinte, a norma, a NBR 16401, ela permite reforços, né, para você reduzir a espessura da chapa. Então a tabela de seleção de espessura, ela te mostra até que seção, até qual o tamanho maior, né, da seção que você pode utilizar uma bitola A, B ou C, né, 26 ou 24 ou 22, e a partir de uma certa dimensão você às vezes até consegue continuar com a bitola menor, porém colocando um reforço entre as flanges, tá? A tabela também te mostra, se você não colocar esse reforço, você sobe a espessura da chapa. Então é tudo uma questão de análise de viabilidade econômica, se você vai colocar o reforço ou se você vai subir a espessura da chapa, tá? Então esses reforços eles podem ser externos ou internos. No conforto se usa muito o reforço interno, porque ele é mais econômico, tá? E o conforto permite isso, não tem nenhum problema, ele vai atender as normas sem problema nenhum, tá? Mas ele não é recomendado para as áreas classificadas, porque esse reforço dentro do duto, ele pode gerar um ponto de acúmulo de sujeira, alguma coisa, e acabar formando uma colônia de bactéria que vai te comprometer todo o trabalho que você fez, né? Então esse para a área classificada tem que ser evitado, ok? Então na norma vocês vão ver esse desenho aqui, o reforço nada mais é do que isso, né? Esse é um vergalhão no centro, e às vezes dependendo da seção do duto, tudo isso aqui depende da pressão que você tem dentro do duto, a norma te dá essas tabelas, e da seção, tá? Então, às vezes a turma me pergunta, falando um pouco do conforto, né? Só um parênteses aí, a turma me pergunta, mas isso aqui não atrapalha a passagem do robozinho da limpeza? Primeira coisa, não atrapalha, porque se a norma te pedir o reforço, vai sobrar espaço, porque a seção é grande, então vai sobrar espaço do lado para ele passar. E segunda coisa que eu tenho que dizer, e as pessoas que trabalham com limpeza de duto não gostam muito de ouvir, é que o duto, quando é construído, ele tem que ser construído para nunca precisar limpar. Fazer ele bem selado, uma boa manutenção na filtragem, né? Tomar muito cuidado com isso. A norma pede limpeza a cada X tempo, então você vai abrir e vai ver que está legal. É um processo extremamente mais simples. Mas o ideal é sempre pensar na hora de fazer um duto, fazer para que ele nunca precise ser limpo, tá? Esses reforços também são... a norma exige que se faça para poder, quando você usa um flange, né, para poder usar uma espessura mais chata, mais fina. Nesse caso aqui, nessa figura, um duto feito em equipamento, né, que parte da bobina, então o reforço tem esse sentido. A gente viu na foto que tinha um duto com reforço em X. Isso é quando você vai fazer um duto em campo, ou numa fábrica, alguma coisa, você não tem o equipamento, então você faz ele em X, mas... É possível, é permitido também, é possível usar em área classificada, mas você tem que tomar mais cuidado em função do sistema de flange na hora de fazer a vedação. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, ok? E o externo, que é mais recomendado, porque eles mantêm a parte interna do duto livre. Então, o melhor quanto mais livre tiver o duto por dentro, melhor. Então, no caso da área limpa, o TDC é até melhor do que o sistema com perfil, porque o sistema com perfil também, queira ou não, quando você encaixa, a gente vai ver, quem tiver interesse vai ver na nossa mesa lá,
ele fica uma área, mesmo que não dê vazamento que você vede, mas é uma área de obstrução que pode parar alguma coisa ali e gerar uma colônia de bactérias. Tá? Então o TDC é melhor. E o reforço externo é o recomendado. Que também, como eu falei lá atrás, né, pode ser substituído por uma espessura maior na parede do duto. Tá? É isso aí, ó, o reforço externo. Tá? Agora, por que o conforto usa mais o interno, gosta mais do interno? Né? Isso vamos falar. Primeiro, a questão econômica. Né? Quando normalmente você tem um duto retangular, você tem uma medida grande na base e não tão grande na altura. Então, por exemplo, vamos falar em um duto de 1.200 por 500. Né? Você vai usar o reforço só do lado do 1.200. Se você for usar o reforço interno, você vai usar aquele vergalhãozinho com 500 milímetros só, que é muito pouco material. Se você vai usar o externo, você vai usar 2 reforços de 1.200. Então você está comparando 500 milímetros de vergalhão com 2.400 milímetros de reforço externo, que pode ser uma cantoneira dobrada, não é a espessura de cantoneira laminada. A tabela também, a norma te diz qual é a espessura que tem que ser, a altura, pode ser em L, pode ser no Z, tem alguns tipos de reforços que podem ser usados e vai depender aí da pressão, do tamanho do duto, uma série de coisas, tá? Ok? E outro detalhe que é uma desvantagem nesse reforço externo, por isso que muita gente prefere subir a espessura da chapa, é que na hora que você vai fixar ele no duto, você cria vários pontos de vazamento. Né? Você tem que fazer vários furos aqui que podem vir a ser um ponto de vazamento. Então muitas empresas preferem, ao invés de usar o reforço, subir a espessura da chapa. Pode representar um custo financeiro um pouco maior, mas te dá um ganho técnico melhor também, e em termos de segurança até na hora de você conseguir a aprovação dos testes finais, né, e as certificações de que você realmente conseguiu o resultado que o projeto pedia. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Pergunta só na hora da prova, né? Enquanto a gente está falando, ninguém tem dúvida nenhuma. Né? Na hora que você vai mexer no projeto, tá? Como é que é isso aqui? Vamos lá. O duto circular, existe lá o espiral, que é um fechamento cravado, que a gente chama, né? Desculpa. Fechamento longitudinal cravado é o duto normalmente calandrado, né? Calandra e faz um fechamento cravado. E ele pode ser soldado também. Existe a cravação espiral, tá certo? Que essa cravação, por mais perfeita que ela seja, dependendo da aplicação, ela não vai atender no teste de vazamento. E para você ficar aplicando o vedante em todo o perímetro, também não é viável. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de selecionar esse duto, tá certo? Uma outra questão é o seguinte: o duto circular, seja ele calandrado ou espiralado, ele é economicamente vantajoso, né, independente da instalação ser conforto ou não, quando você tem projetos com longos trechos retos, porque o trecho reto dele é mais econômico por ser mais fácil de fazer, tem menos acessório e tudo mais, então ele acaba ficando mais econômico. Quando você tem um projeto que tem muita curva, muita redução, muita derivação, trechos curtos e tudo mais, que é o caso de áreas classificadas normalmente, né, projeto de hospital, de laboratório, você não tem, às vezes, sei lá, uma linha de 4 metros, você anda um pouquinho, já faz uma curva, então aí ele fica inviável, economicamente. Se ainda assim tiver necessidade ou intenção de utilizar, nas curvas e nas cravações tem que ser aplicada a vedação, tá? Enquanto o ar está indo reto, ele não tem obstrução, ele passa bem. Na hora que ele chega na curva, que ele vai, né, encontrar a lateral da curva, se ali não estiver bem vedado, é onde ele vai sair. Ok? A conexão pode ser com um flange, um perfilado especial, que é um pouco complicado de achar no mercado, ou luva, né? A luva é uma peça que encaixa dentro do duto, fixa com rebite e tudo mais. E como eu disse, normalmente é utilizado em instalações com longos trechos retos. Ok?
Esse aí é um exemplo de um duto com flange e esse com cravação longitudinal. Não dá para ver, ela ficou para baixo. A gente faz. Olha, o nosso pessoal que faz duto é bem melhor do que o pessoal que tira foto, viu, gente? Tá? Pode acreditar nisso aí. Então, aqui isso é uma foto da nossa fábrica. A gente faz, às vezes, dependendo do caso, uma pré-montagem para ver se está tudo legal, tá? Mas pode ter certeza que o pessoal para fazer duto é bem melhor do que para tirar foto, tá? E esse é um exemplo do duto com flange, tá? O duto fechamento longitudinal e conexão com flange. Longitudinal com solda. Esse já é o exemplo do espiral, fechamento espiral. No caso aqui, está com flange, ok? Essa é uma instalação, se não me engano, de pressão negativa. É isso mesmo. É uma indústria têxtil, não era classificada, mas ele tem uma vedação bacana, porque pressão negativa também, se você tiver muito vazamento, a máquina nem funciona, né? Em vez do ar sair, o ar de fora entra. Então, indústria têxtil para sucção de fios e tudo mais, ele atende bem. E esse aqui, ele no chão, para vocês terem uma ideia, pode-se fazer em vários. Nós lá já fabricamos até 2.200 milímetros de diâmetro. 2.200, né? E aí com flange e tudo mais, é um duto bem interessante de fazer. Esse aqui não lembro quanto tinha, uns 1.000 e alguma coisa. Ok? Isso eu acho que todo mundo já conhece, né? Vamos lá. Matéria-prima, né, normalmente utilizada. O mais conhecido aqui, o aço galvanizado, dependendo da área, aço inoxidável, alumínio e às vezes até o polipropileno, tá? A gente já fabricou com polipropileno em alguns casos, já vamos falar por que se optou por esse tipo de produto, tá? O aço galvanizado, ele normalmente tem um fechamento longitudinal cravado e depois recebe uma vedação, que é a chamada, popularmente conhecida como enlarga, né? O fechamento longitudinal. Os americanos chamam de junta Pittsburgh. E esse é um exemplo de uma instalação de duto retangular com TDC, né? E o fechamento longitudinal cravado. Ok? Quando você compra um duto pré-fabricado, você manda o projeto para fabricação, né? No nosso caso, a gente secciona, transforma ele em várias peças e nesse projeto seccionado, cada peça recebe um código de 1 a infinito e esse código vai nessa etiqueta aqui para facilitar a montagem, né? Então, é aquele quebra-cabeça que tem o desenho dos dois lados, então fica muito fácil de fazer, tá? E como o duto pré-fabricado parte de bobina, então você tem sempre os trechos retos em tamanhos padrão, que é exatamente a largura da bobina. Então, quando você tira da bobina, a perda de material é zero, porque você tira exatamente o perímetro do duto, tá? Não perde nada. Quando você trabalha com chapa, já sobra muito retalho e tudo mais. Ok? O inoxidável também normalmente o longitudinal cravado e vedado, tá certo? Mas ele tem a vantagem de permitir uma asepsia mais eficiente, tá? Em alguns casos aí em áreas, dependendo da classificação, o projeto vai te dizer isso, o projetista vai te dizer, né? Se precisa ou não. Mas vocês têm que atentar que ele seja vedado. Se você não receber ele vedado, na hora de fazer a montagem, alguém tem que passar essa vedação nessa junta longitudinal. Dependendo da situação, a norma te pede, até depois de montado, passar uma camada de vedante sobre as flanges. Dependendo da classificação da área, você tem que, além de fazer a vedação interna aqui na longitudinal, porque aqui no meio das duas flanges vai uma fita de vedação. E além dessa fita, aqui por cima você tem que passar uma camada de vedante. Tá? Observem que eu não uso o termo silicone, eu uso o termo vedante, porque nem todo vedante é silicone. Hoje a minoria tem, né? A maioria é de poliuretano. E também uma parte que não tem nada a ver com a área sala limpa, mas
Em pintura, por exemplo, em sistemas de pintura, não se aceita silicone. A gente trabalhou muito em automobilística e a gente assina um termo de responsabilidade de que nenhum produto nosso contém silicone. Então a gente acostumou a chamar sempre de vedante, nunca de silicone. É um termo proibido em pintura. Quando eu soube disso, foi interessante. O silicone, ele, com o tempo, depois uma fábrica de carro, por exemplo, com o tempo começam a aparecer manchas na pintura, se tiver silicone no ambiente. Interessante. Então, é proibido, tá? Então a gente usa o termo vedante. E no caso, às vezes, na flange, externamente tem que ser passado. Ok? Então ele permite melhor a asepsia e a aparência dele é mais limpa. Pode ser circular, pode ser retangular e tudo mais. O alumínio, ele já é, por exemplo, salas de ressonância magnética em hospitais e tudo mais, o duto tem que ser alumínio, porque qualquer outro material, ele interfere no resultado dos exames. A ressonância, o próprio nome já diz, qualquer outro material ele vai comprometer a eficiência do exame. Então tem que ser duto de alumínio. Tá? E também tem uma asepsia facilitada, mais leve. Normalmente existe também uma tabela específica de espessura para isso. O peso dele por metro quadrado é bem menor na mesma espessura, comparando com o aço galvanizado. O inox ele é bem menor e ele, por ser mais fraco também, a espessura acaba subindo um pouco. Tá? Ok? Essa é a aparência dele, É muito parecido com o galvanizado, principalmente. Tá? O polipropileno já é um material plástico, E ele, em algumas áreas, com gases extremamente tóxicos, nem o inox resiste. E aí você tem que partir para o polipropileno. Aí, no caso, a gente trabalha com placas, e fabrica ele. O mais recomendado é o circular, porque não é um produto que tem a flexibilidade do aço, então ele não dobra 90 graus. Então, se você for fazer um duto redondo, por exemplo, você calandra e tem uma linha de solda só. Se você for fazer um retangular, você vai ter 4 linhas de solda. Muito mais tempo, muito mais custo, muito mais área onde pode ter alguma falha e vazamento. Então, no caso do polipropileno, o ideal, ou qualquer outro material que não seja flexível, o ideal é sempre trabalhar na linha do circular. Ok? Em alguns casos até ele fica mais econômico que o aço inoxidável, dependendo da espessura de parede que você for usar, porque o mercado dele também é quilo e a espessura de parede faz toda a diferença. Tá? E aqui eu acho que nós temos algumas imagens, Essa é uma curva de polipropileno, e essa é uma instalação. Essa instalação aqui, ela foi feita no interior de São Paulo. É uma área da Marinha do Brasil, ou no interior, uma cidade, não me lembro o nome agora. Esses dutos foram fabricados lá por nós e montados por uma equipe que nós contratamos na época. E lá nessa área da Marinha, onde eles produzem produzem combustível para submarino nuclear. Pouco brasileiro sabe que o Brasil faz isso. Mas então, o que passa dentro dele pode ter radioatividade. Então, ele tem que ser extremamente estanque, aí é estanque mesmo, como se fosse líquido. E resistir, uma resistência maior do que a do inox em termos de corrosão. Ok? Esse outro aqui já é uma área numa indústria farmacêutica, no interior de São Paulo também, onde o que você colocar de inox ali, em 6 meses está podre. Não resiste, não consegue, não sobrevive. Então tem que ser... E é um produto que permite fazer qualquer tipo de peça. Aqui não sei se dá para ver que é uma transformação de quadrado para redondo, as curvas e tudo mais. Dá para fazer qualquer tipo de peça sem problema nenhum. E é um produto que, em alguns casos, não dá para fugir dele. A
A gente tem aplicado também, tem fornecido para algumas aplicações onde os dutos são enterrados, né? Então, para evitar a corrosão pela umidade e tudo mais, o pessoal usa o polipropileno. Por muito tempo embaixo da terra, até o inox, se bobear, ele dá problema. Ok? Alguém já mexeu com um duto de polipropileno? Já teve alguma obra com isso? Mas isso é uma experiência bem interessante, né? São situações bem interessantes. Ok? Instalações de extração de resíduos ou com gases tóxicos, né? Também pode ser utilizado aí um aço carbono, aço galvanizado, inox ou polipropileno, tá certo? Pode ser o retangular ou até o circular, mas normalmente é flange, né, a conexão, tá certo? É solda, tá vendo? Sempre calandrado, aqui no caso, sempre soldado, o mais fechado possível, porque você tem, os gases podem ser tóxicos, os resíduos também, então tem que tomar esses cuidados todos aí, tá? Com relação à vedação, vamos falar um pouquinho, acho que eu vou acabar bem cedo, nós vamos tomar café mais cedo. Está tudo tão fácil, né? Não tem dúvida, nada. Deixa eu dar uma olhada como é que eu estou no meu tempo aqui. Tá, tranquilo. Então, com relação à vedação, vamos falar um pouquinho do material, talvez eu tenha adiantado alguma coisa, mas e da forma de aplicação também. Tá? Falta como eu. Vocês conseguem ver bem a imagem? Talvez seja a minha posição, está ruim mesmo. Mas está ruim mesmo. Ruim mesmo? Lembra do que eu falei, né? O pessoal que faz duto é melhor do que o que tira foto. Aqui eu quis mostrar aqui, ó, isso aqui está sem a vedação, tá? Então o canto é a área mais crítica, tá certo? Normalmente o duto que apresenta a vedação vai apresentar no canto, raramente ele vai apresentar no meio da flange. É aqui no canto. Por quê? Porque é onde você cortou a chapa, né, onde você tem um espaço aberto. Então aqui ele está sem vedação. Quando a gente fala em vedação, não é aquela coisa lá, um tubo de vedante aqui. É tá vendo? Uma camada fina, não precisa nada muito. Mas é muito importante tomar cuidado com essa região. Porque na hora que você for fazer o teste de vazamento, se apresentar vazamento, o primeiro lugar que você vai vir vedar é aqui. E normalmente depois do duto montado você vai vedar por fora. Tá certo? Então já toma esse cuidado aqui, que muito provavelmente você não vai ter problema na hora de fazer o teste de vazamento. Tá? A higienização, a limpeza e tem a vedação da junta transversal que nós vamos falar quando for falar de montagem, tá? Então assim no duto é esse aí e o longitudinal. Faltou a imagem aí, ela vai aparecer aí, vamos ver. Nem lembro mais. Então a higienização, nós temos que tomar cuidado com a limpeza e também o tamponamento. O que acontece muito, a gente fabrica duto, muitas vezes a gente manda o duto só vedado. A limpeza e esse tamponamento, que é um plástico na boca do duto, vamos chamar de boca, né, na seção do duto, normalmente se faz em campo, porque se você fizer isso na fábrica, você não consegue no transporte colocar um duto dentro do outro. Então acaba te encarecendo o transporte. Então normalmente a gente faz a sua vedação e a limpeza e esse tamponamento é feito em campo. Tá? Boa pergunta? Então a limpeza, normalmente se usa uma mistura de álcool isopropílico, né, em 2 partes de água, e aplica-se com tecido, retalho de tecido, ou estopa, alguma coisa assim, na parte interna do duto. Tá? Isso é um trabalho que tem que tomar cuidado, porque muita gente, né, a gente sabe como é que faz de conta que limpou e depois pode te dar problema lá na frente. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Em obra, em campo, às vezes o pessoal nem usa o tamponamento, ele limpa e já pendura, né? Então, tampa só, quando for parar de pendurar no fim do dia alguma coisa, ele tampa a boca que ficou no final. Tá? O tamponamento, filme stretch, né? E fixado com fita adesiva, que é o produto mais econômico.
tá? Então ele fica assim, depois de limpo e tamponado, ele tem essa aparência aqui, tá? Então veja, não se coloca esses menores, eu não posso colocar dentro do outro, tá? Então por isso que realmente é bem mais interessante você fazer essa vedação em campo, tá? Essa limpeza, aliás, em campo. Obviamente negociando isso com o teu cliente, porque às vezes ele não permite isso, né? Tem muita obra que não permite esse trabalho lá. Você tem que ter uma área, já tivemos casos aí de exigirem uma área azulejada, uma série de coisas para poder fazer esse trabalho. Foi feito, por causa do tamanho da obra, da distância e tudo mais, foi feito, né? Mas é tudo questão de análise de viabilidade técnico-econômica. Ok? Conduto higienizado, alguém aqui nunca trabalhou com conduto higienizado? Todo mundo já trabalhou com conduto higienizado? Deixa eu falar. Tá certo. Então vamos lá. E na montagem, né? Tomar cuidado, a gente falou da montagem, tomar muito cuidado na hora de aplicar a vedação na conexão transversal. Ok? Um erro muito comum, esse é o sistema de flangeamento. Nesse caso aqui é o sistema com perfil, mas a gente mostrou aqui só para vocês verem a fita de vedação, ela vai aqui no meio. E observem que ela faz uma curva aqui no canto. O que o pessoal de obra adora fazer? Ele começa a colar a fita aqui e chega aqui e ele corta. Aí ele começa aqui de novo, para baixo, chega lá embaixo, corta também. Ele usa 4 pedaços de fita para fazer uma flange. Não é isso que tem que ser feito, porque como a gente falou lá atrás, o canto é o ponto mais crítico de vazamento. Se ele se ele romper a fita ali, ele vai facilitar também mais ainda o vazamento naquela área. Então o ideal é que você faça a curva e faça direto, sem emendar a fita, e faça a emenda no meio da flange, tá certo? Como está aqui, ó. Ok? Sobrepõe, mas é muito importante isso, fazer isso daqui, tomar cuidado para que ela fique fora do furo do parafuso, porque senão você vai ter a corrente forte do elo fraco, né? Você põe a fita lá, tem muita gente, e quando a gente recomenda a fita de 10 milímetros só de largura. E muita gente gosta de usar com 20, com 30 às vezes, até se a flange for mais alta. Aí dá isso aqui. Quando você usa 20, por exemplo, ela vai chegar, vai pegar no fundo do canto, do parafuso. A hora que você botar o parafuso, você furou, ela virou 10. Aqui na curva, ela virou 10. Tá certo? Então, a gente recomenda 10, porque sabe que 10 funciona. Fizemos muito teste de vedação com a fita de 10 e passa sem precisar gastar um caminhão de vedante, né, depois para tirar os vazamentos. Então esse é o cuidado que tem que ser tomado, e o que dificulta é o cuidado em campo, né? Nem sempre você está lá para ver o que o cara está fazendo, você vai ver depois na hora que fizer o teste. E aí você imagina uma rede longa, você chega lá no final, não está com a pressão que você queria, está vazando, e aí? Está vazando aonde? Qual das flanges que o cara não tomou esse cuidado, o montador? Aí vai o caminhão de vedante que você vai ter que passar em todas. Você não sabe onde está, né? Ok? Tranquilo? Na montagem também, a aplicação dos grampos. Quando você tem uma seção muito longa, muito grande, você vai ter um ponto de fixação só nas 4 extremidades. Então você vai ter uma área muito longa sem fixação. Isso tende também a gerar vazamento, tá certo? Então, na norma, se vocês olharem lá, a tabela P2.3 está na página 49, que eu não posso reproduzir aqui, certo? Mas está aqui a dica, quem tem acesso à norma, é só ir lá, está lá, explicando qual é a distância entre um grampo e outro, tá certo? Que você tem que colocar para evitar para evitar o vazamento. Aqui nós temos um exemplo, tá certo? Dos grampos colocados aqui, tá certo? Vou contratar um fotógrafo melhor, ok? Para na próxima a gente tenha imagens. Mas deve ser o excesso da... Pode ser iluminação. O problema nunca é nosso, né? Certo? Legal. Pode ser também. Está muito claro aqui, né? E acaba complicando um pouco. Mas é isso, tá? A norma te diz qual a distância entre os grampos, tá certo? E aí você vai saber quantos grampos você precisa
na instalação. Tá? Tomar muito cuidado na hora de aplicar também, para deixar... Esse aqui é um grampo com parafuso, né? Mas o TDC normalmente é um grampo que encaixa só com pressão. Então você tem que usar um alicate especial, ou uma turquesa mesmo, para fixar esse grampo. Porque se você tiver, por exemplo, se você não fizer a fixação legal, aqui na vertical, ele acaba escorregando e descendo e perde a função. Tá? Então você tem que... O grampo TDC que é um pouco diferente, a gente tem a amostra lá também, você tem que encaixar e fazer a fixação bem feita para que ele não se movimente. Tá? Com relação à fabricação, né? Que a gente falou no começo lá, é bom sempre evitar a fabricação em obra. Se não tiver jeito, claro, dá para fazer, não é que não, tá vendo? Não é proibido, é evitar. Né? Porque na obra nem sempre você tem os equipamentos adequados, né? Uma coisa muito difícil é você controlar o material, você manda uma quantidade X de material, às vezes de espessuras diferentes. Se você não tiver um controle muito bom lá dentro, você, às vezes, o operário lá que está fabricando o duto, em vez de pegar uma chapa de espessura, sei lá, 26, ele pega a 22 que está mais perto dele, só que pesa 70% a mais. Então, né, isso acontece, a gente sabe que acontece. No campo, você não consegue controlar isso. Aí, de repente, ele te liga e te avisa, acabou a chapa tal. Está sobrando de uma, faltando da outra. Tá? Então, o controle fica muito complicado quando você faz na obra. Você tem maior perda de material, porque na obra você vai ter que usar chapa, não consegue usar bobina. A gente viu na figura lá, né, quando você usa a bobina, o trecho reto a perda é zero, porque você tira exatamente o perímetro. Né? Você tem ruído na obra, martelo, né? Um monte de movimentação e tudo mais, e limitação de horário e a regra do contratante, que você compra pronto, tal data, o duto está lá. Se você vai fabricar na obra, às vezes você quer trabalhar, esticar um horário, você não pode, você quer fazer alguma coisa diferente, você não pode. Muitas vezes o teu cliente te muda de lugar, da obra, agora eu vou completar esse piso aqui, você tem que sair. Agora eu vou mexer em alguma coisa, você tem que sair. E aí ele fica te jogando para lá e para cá, né? Quem trabalha com montagem aí sabe isso. Então, quanto você entrou no site, quanto mais rápido você sair, melhor. Né? Quem é do campo sabe bem disso aí. Tá? E os dutos fabricados sem as máquinas apropriadas, eles podem gerar esses vazamentos, né? Esse vazamento gera, obviamente, desperdício de energia. Quando você tem um duto vazando, seja ele em qualquer tipo de instalação, a gente dá o exemplo da geladeira com a porta aberta, né? Você empurra, não fechou direito e fica lá. O que vai acontecer? Vai ficar? Já vai. Só que o compressor liga muito mais vezes, né? Então ele ligou mais vezes, a vida útil dele que é de X horas, essas X horas vão chegar mais rápido, né? E você vai ter problema de desgaste prematuro nos equipamentos. Vai precisar dar uma manutenção mais prematura. Então, o duto fabricado em campo é um pouco mais difícil de você conseguir vedar. Consegue? Consegue. Tudo é possível. Só que você tem que tomar mais cuidado. Tá? E os pré-fabricados, né, são produzidos em equipamentos específicos para isso. Menor perda de material, a gente já falou sobre isso. E o controle é total, porque normalmente quem trabalha, nós, por exemplo, você manda um projeto, eu te dou o preço daquele projeto. Se eu esqueci alguma coisa, é problema meu, mas era meu. Então não tem essa de ficar toda hora, falta isso, falta aquilo. Tá? A montagem é muito silenciosa, porque o duto chega pronto, você vai precisar só de apertar parafuso, não tem, né, martelo, não precisa de nada. E a agilidade na montagem também, como ela é bem mais rápida, porque um duto flangeado também, seja ele feito em obra, em qualquer lugar, você consegue montar trechos no chão e subir trechos maiores, né, de até 4, 5 metros aí. Você monta no chão, isola, faz tudo que tem que fazer e sobe. Ele te dá rigidez para isso. Tá? Te permite isso, mesmo sendo de aço. Ok? Nenhuma pergunta? Então, nós vamos tomar café mais cedo. A gente falando aí de equipamentos específicos, né? Esse é o equipamento que a gente tem lá, tá vendo? Entra a bobina lá, tá uma bobina. Aqui tem uma perfiladeira que faz a preparação do fechamento longitudinal, que é o que a gente chama
de larga e, né, a junta Pittsburgh. Aqui tem uma perfiladeira TDC de cada lado, ok? Já faz a flange. Quando ela sai da bobina, que já tem um vincador, então quando chega no fim da linha, tudo automatizado, ele já chega assim, o duto já fechado, né? Com as flanges prontas, o reforço feito, a junta Pittsburgh já passada. Então é muito rápido, e aqui você não perdeu material nenhum, um trecho reto desse. Então uma máquina dessa, quando esse duto está aqui, o outro já está vindo lá. Então a produção é muito grande, e não tem perda de material. Dependendo do projeto, vale a pena. Nós temos uma foto lá no nosso stand lá, do duto em L, a gente mostrou aqui também. Quando você tem coluna de distância, a gente pode fazer essa máquina de prepara os dutos todos em L, e você aí sim vai ter um pouquinho de barulho na obra, né? Você vai precisar só de um martelo para fazer o fechamento longitudinal e colocar os cantos e já subir o duto, para efeito de transporte, né? Porque um duto você transporta muito ar. Quando você manda ele em L, você consegue otimizar. Ok? Aqui a bobina, né? O estoque de bobina nosso. E independente do material, né? Ou do formato, né? Tem que ser realmente fabricado em equipamento específico para atender as normas, né? As normas são basicamente essas aí. Amanhã, entre amanhã e sexta-feira, esse material vai estar no nosso site, tá? Quem quiser baixar, fica à vontade, vai estar disponível lá para vocês pegarem alguma informação. Ok? Aqui um exemplo de uma instalação. Isso aqui é um laboratório, certo? Não está isolado nem nada, mas é uma área limpa. E o duto fica, o padrão de instalação é esse aqui. Ok? Perguntas? Pois não? Na fábrica, curva, você faz na mão? Aí não tem jeito, né? Curva... O que você chama na mão? A gente tem o sistema de corte por plasma ou por funcionadeira. Nós temos uma funcionadeira Trumpf. Então tem um software, esse software a gente joga, informa para ele todas as peças do projeto. Então, curva, redução, derivação, informa todo dele. E ele faz uma alocação por exemplo, uma curva são 4 pedaços, né? Uma redução também. Então, ele aloca esses pedaços na chapa de forma que a perda de chapa seja menor. Ok? Então, assim, às vezes você vai fazer, por isso que quanto mais peças você vai fazer, mais você otimiza o material. Porque às vezes você vai fazer uma curva, um lado dela está na chapa número 3, o outro lado está na chapa número 25, por exemplo. Porque é onde ela coube melhor para dar menos perda. Então você tem que cortar bastante coisa ao mesmo tempo e depois ir montando. Aí, feito isso, né, feito o corte, aí nós temos máquinas específicas para fazer o vinco. Primeiro você faz o vinco, passa numa outra que faz a Pittsburgh, para o fechamento longitudinal, e por último a perfiladeira que vai fazer a flange TDC. Ok? Então são mais operações, isso tanto curva, redução, como um colarinho também. Um duto que não tenha 1120, né, que seja um duto mais com 800, 700 de comprimento, por exemplo, aquela máquina que nós vimos agora não faz. Aí tem que fazer todo esse processo, corta no plasma ou na funcionadeira e faz todo esse processo. Manualmente mesmo é só o fechamento. Não, tesoura esquece. Isso aí não tem não. Desenhar, isso aí não, isso aí é o software que faz tudo, tá? Nem temos, hoje em dia, nem temos mais esses artistas que tínhamos aí há alguns anos atrás, né? Hoje é tudo automatizado e o nosso software é um software inglês, adquirido há já bastante tempo, bastante interessante. Ok? Falamos aí do tema de vazamento, né? Só reforçando, tá vendo? É citado no livro Carrier, né? Há muito tempo, até esse livro aqui, acho que é de 1980, se não me engano. E foi discutido também no seminário em Chicago em 82. Né? Então o livro Carrier fala em 30% de vazamento, quando usa chaveta, em vez da flange. Tá? E o estudo de Chicago é de 10 a 15. Foi mais otimista aqui, mas um pouco depois eles devem ter tomado um pouco mais de cuidado na hora de fazer o duto chavetado. Mas ainda assim o vazamento é muito grande quando você não faz um duto flangeado. Tá? Claro, obras menores, às vezes você não tem tempo, você não tem um projeto, você precisa fazer o duto na hora e tal, sem problema, dá para fazer em campo, dá para fazer na tua fábrica, tranquilamente, tá certo? Só
demanda alguns cuidados para que você não tenha problema lá na frente. É muito mais fácil você investir um tempo na preparação do que na correção. Porque na preparação você sabe quanto tempo você vai investir, na correção você não sabe. Porque até você achar o problema, até você achar onde está, é tempo e dinheiro, que é material que você vai colocar. Tá certo? E é isso, gente.